Bom, meus amigos, nós temos hoje o prazer de receber aqui o Aldenor José Neves. O Aldenor José Neves é reconhecido como uma referência em orçamento e planejamento do Estado e como professor da Universidade Federal de Rondônia. Aliás, um dos fundadores, ele, como Pedro Albino, como a Maria Rosália Passos, como o professor Haroldo Cristóvão, são pessoas que iniciaram ainda na antiga Fundacentro, que era uma fundação do município de Porto Velho que deu origem ao UNIR. Então, inicialmente, vamos agradecer a sua presença aqui, meu querido Aldenor Neves. Pode falar? Silvio, muito obrigado aí pela gentileza. Isso me deixa lá no outro altar, né? Mas queria dizer para o Silvio que foi um prazer, né, ter conhecido o Silvio. Na realidade, ele, embora que a gente frequentou a mesma faculdade, a Universidade Federal do Ceará, né? Só que ele foi um semestre antes, concluiu o curso e veio aqui para Rondônia. E quando eu cheguei em Rondônia, eu tive o prazer de conhecer essa figura que é respeitada, escritor, um cara respeitado aqui no estado de Rondônia e de nome nacional, quem pode até ser internacional, hoje pela internet se conhece muito bem o Silvio. Também eu tive a oportunidade também de dividir residência, né? Quando eu cheguei aqui em Rondônia, a gente morou na mesma residência, né? Eu não sei se foi um bom negócio para ele, mas para mim foi. Eu diria assim que para mim eu me aculturei, né? Pelo conhecimento, né, que o Silvio tinha, que eu cheguei ainda muito jovem aqui em Rondônia, com 26 anos, em 1977, com 26 anos. Era um jovem, só que o Silvio ele tinha que passou por um laboratório grande, que foi no Rio de Janeiro, trabalhou em um banco internacional, e teve uma experiência muito longa, e de tanto a capacidade dele, quando ele chegou aqui em Rondônia, ele foi chefe de gabinete do secretário de Planejamento, doutor Luiz Guedes. Neves, você me desculpa, mas a questão aqui não sou eu, é você. Mas tudo bem. Deixa eu perguntar para você, você é de Iguatu, você passou a infância em Iguatu? Na verdade, eu nasci em Iguatu, mas a convite da minha tia, eu cheguei em Fortaleza com 12 anos de idade, né? Eu morei mais em Fortaleza do que em Iguatu. Iguatu só foi nascimento, assim. Eu morei em Fortaleza e aos 19 anos, 19 para 20 anos, eu fiz o vestibular Na verdade, eu fiz o primeiro vestibular que eu fiz para medicina, pela tradição e os costumes lá, da minha família queria que eu fosse médico. Mas eu agradeço a Deus por não ter sido médico, porque eu não tenho estilo para ser médico, eu sou muito agitado. Então, quando eu fiz o vestibular, na medicina entrou com 380 pontos, eu fiz 432, dava para entrar em medicina. E foi até interessante, quando meu pai tomou conhecimento, ao invés de ele ficar contente, ele me fez uma pergunta: o que é economia? Para que serve? Então, eu tentei explicar para ele, ele deu parabéns, mas aquele parabéns meio murcho, né? Porque ele queria que eu fosse médico. Então, eu me formei em Ciências Econômicas, na Universidade Federal do Ceará. 6 meses depois, coincidentemente, né, que está aqui, recebi um convite, veio um convite de Rondônia para vir participar da equipe técnica aqui. Naquela época em Rondônia, você chegou, tiveram outros cearenses, estavam aqui. Na verdade, eu me lembro do Clodoaldo, o Marinaldo, que eu não me recordo, Clodoaldo Avelar, da Costa Ferreira, que jogou até pelo Fortaleza como juvenil, e foi nosso amigo ilustre, chegou a morar com a gente também. Mas tinha outro cearense que eu não lembro, você consegue lembrar? Tinha sim, tinha o Teobaldo de Monticello, tinha o Pedro Albino, a Rosália, tinha a Ana Maria, que era esposa do Marinaldo, economista,
Tinha o Marcelo, que é estatístico, né? O Marinaldo, tu lembra o sobrenome dele? Não lembro, não. Não me lembro bem não, o nome do Marinaldo, assim, o sobrenome. Mas bom, quando você chegou, na verdade, onde é a Unir, a reitoria da Unir, era a Secretaria de Finanças e de Administração. Era Palácio das Secretarias, tinham várias secretarias. Tinha duas secretarias. Na verdade, estava começando a existir as secretarias, porque o governo Guedes tinha transformado a estrutura do coisa já para formar para Estado. Quer dizer, mas você foi também uma das pessoas que começou a trabalhar na Secretaria de Planejamento, que não existia antes. Então, quando você chegou, o que é que você fazia na Secretaria de Planejamento? Voltando à questão lá do prédio, na verdade, funcionava a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Administração e o Centro de Processamento de Dados. E no Palácio era o Planejamento e a Secretaria de Saúde, que funcionava no Palácio, né? E eu fiquei lotado na Coordenadoria de Planejamento. Lá. Eu, Clodoaldo e mais dois colegas lá no Planejamento. Mas como é que você passou? Porque, por exemplo, embora você sempre tivesse ligado ao planejamento, a grande realidade é que a sua carreira é marcada por você ser reconhecido como praticamente a maior referência em orçamento do Estado. Como é que isso aconteceu? É verdade. Quando a vinda do Coronel Jorge Teixeira para cá, que ele trouxe uma equipe, eu quero fazer uma pausazinha aí, que o Teixeirão, quando chegou aqui em Rondônia, na verdade já tinha uma estrutura de planejamento, que foi no governo Guedes, com a figura do filho dele, Dr. Luiz, que ele fez criou uns núcleos de planejamento, já tinha tudo estruturado e trouxe a equipe das universidades de Pernambuco e na Universidade Federal do Ceará. Já tinha toda a equipe de geógrafo, arquiteto, engenheiro civil, sociólogo e economista, administrador, já tinha toda essa equipe montada e você foi uma das pessoas que fez essa seleção, vamos dizer assim, desses técnicos para vir para Rondônia. Então, aí quando ele chegou aqui, a equipe do Jorge Teixeira, eu fui convidado pelo Dr. Zé Renato Frota, o Shoa, que foi o secretário de Planejamento, para eu atuar na coordenadoria de orçamento. E lá, essa coordenadoria tinha divisões de convênio, divisões de recursos orçamentários que chamavam. E eu fui convidado para atuar na diretoria de orçamento e finanças. Legal. Agora, outra coisa interessante é o seguinte, na verdade, assim, eu acho que você devia estar ainda na coordenadoria de planejamento, mas você participou do primeiro plano de metas que foi feito ainda no governo Guedes, eu acho que é de 77, 78, por aí. Mas você chegou a participar também, porque o Guedes, o Luiz César Guedes, que era secretário de Planejamento, ele fez, eu acho que foi uma experiência inédita no Brasil e talvez na América Latina. Ele fez um orçamento participativo, ele foi nos municípios levantar o que é que a população queria para fazer. Você chegou a participar disso? Sim, é verdade. O doutor Luiz César, ele era um homem de visão. Embora fosse um secretário muito jovem, tinha visão, e ele soube muito bem captar o que tinha lá fora, de bom, né? Ele olhava para o planejamento do Paraná, que era uma vanguarda assim, e olhou também para o planejamento do estado do Pará. E ele optou, como é a região norte, ele optou pelo governo, pelo planejamento do estado do Pará e trouxe essa experiência de lá, de planejamento participativo. Não só a questão da planificação em si, mas também, com base na planificação, ele tentou
E isso foi feito, né? Foi um trabalho participativo e também ele fez colocou toda a sua equipe no interior, em loco, pesquisando, envolveu todos os segmentos, inclusive o INCRA e outros mais, e associação de classe, essas coisas, e realmente foi um planejamento participativo e com extensão ao orçamento. O orçamento, quando foi elaborado, já foi um orçamento participativo. Participativo no sentido de que de todos, não só da administração direta em si, diretamente, né, das secretarias, tinha a Secretaria de Educação, Saúde, mais ou menos, e também a questão dos distritos, que ainda não tinham os municípios criados, que estavam em fase de criação do município. E houve realmente esse planejamento participativo e com extensão ao orçamento também. Bom, na época do Guedes também se treinou muita gente, né? Você chegou a fazer algum curso dessa época? Fiz. Eu fiz o doutor Luiz. Eu sempre quero enfatizar o do Luiz César, que ele entendeu o seguinte: olha, esse pessoal que está vindo aí, essa equipe, embora com toda a vontade de participar e fazer, mas faltava, assim, vamos dizer assim, tinha muita gente que recém-formado, né? Qual foi a intenção dele? De nivelar. Então, nivelar no sentido de que a pessoa tivesse não só a concepção teórica, mas também tivesse assim, o conhecimento como é que funcionava o planejamento. Eu fiz o planejamento governamental, desenvolvimento... Era da Fundação do Rio Grande do Sul? Não, sim, do Rio Grande do Sul, mas sob a coordenação geral da Presidência da República. Bom, Neves, naquela época, quando você estava aqui, ainda só existiam 2 municípios. Então, foram feitos mais 7 municípios durante o governo Guedes. Mas o governo Guedes, ele também se caracterizou pela importância que teve o INCRA e principalmente o capitão Silvio Gonçalves Farias, que ele fez os projetos de colonização. Então, com os projetos de colonização e com a hierarquização das cidades, Rondônia passou a ser um estado, não era estado ainda, mas um território muito bem distribuído. Nessa época, teve aqui, e foi quem pensou essa distribuição, o Milton Santos. Você participou do trabalho do Milton Santos? Silvio, indiretamente sim. Eu conheci o doutor Milton Santos, como eu falei, ele era advogado, mas nunca seguiu a carreira de advogado, não desenvolveu. Ele era geógrafo e sociólogo, professor respeitado nacionalmente e internacionalmente. E eu conheci eu assisti várias palestras dele. Mas ele também ele pediu a opinião de muita gente. Você chegou a escrever alguma coisa para ele ou conversar com ele? Pela atipicidade do trabalho, eu passei com geógrafos. Escrevi alguma coisa, mas passei, não ficou nada registrado da minha parte. Bom, aí outra coisa que eu tenho muito interesse em saber, você é professor de longo tempo, né? Mas como você começou como professor? Você foi culpado nesse aí, né? Eu não. Você me convidou, né? E você e o Clodoaldo para ser professor. Eu nem me lembro disso realmente. Tá. Silvio, é o seguinte, olha, como você me conhece há muito tempo, eu era muito tímido falar em público. Eu disse, eu vou fazer esse desafio. E eu fui, gostei, ainda estou lá. Ainda aos 44 anos, 43 anos de acadêmico. Mas antes de entrar na Universidade Federal de Rondônia, eu ministrei aula na Universidade Federal do Pará, que tinha um núcleo aqui. E antes disso aí, eu ministrei aula de estatística no Colégio de Estudo e Trabalho. Você fala de estatística, me lembrou uma coisa. Na realidade, por exemplo, também, a nossa amiga comum, a Maria Rosária Passos, né? Ela foi a primeira estatística que apareceu em Rondônia. E depois foi a professora da universidade teve também. Teve o Gilson, né? Que ela eu acho que deu estatística para quase todos os cursos, né? É verdade. Tem uma carreira também fantástica. Estou lembrando da Rosária,
Mas eu queria mesmo perguntar para você de qual o trabalho que você mais se orgulha que você tenha feito? Olha, o trabalho que eu orgulho que tenha feito é vir para Rondônia, né? Porque aqui me acolheu, né? Ele com toda... Eu era muito jovem, tinha 26 anos, né? Trouxe uma bagagem teórica, mas com o tempo eu tinha uma coisa que foi importante para eu crescer, vamos dizer assim, né? Profissionalmente, que eu tinha vontade de participar, né? Eu confesso que às vezes eu me oferecia para participar dos trabalhos, tinha aquela vontade de participar de elaboração de planos e programas, de fazer cursos, né, na área técnica, na área de planejamento e orçamento, sempre nessa linha. Você também fez mestrado onde? Fiz o mestrado aqui mesmo, na universidade, mas sob a supervisão e coordenação da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema que eu escolhi, né, para variar, foi planejamento e orçamento. A minha defesa foi desse. Eu fiquei muito feliz na minha apresentação, quando eu terminei. Eu tive a ousadia de perguntar lá para a mesa, né, para a banca, se tinha alguma pergunta. Eles falaram para mim, falou, você não é mestre, é doutor na área de planejamento e orçamento. Eu achei, o que esses caras estão achando? Foi muito elogiada a minha... Não, você sempre... Você sempre teve muito conhecimento, mas você aliou o conhecimento à experiência. Sim, porque em Rondônia é um laboratório, você tinha que fazer tudo na área. E isso me facilitou, Silvio, nessa parte desse tema, porque eu já trabalhava na área, né? Eu sabia onde é que eu colher as informações, pegar as informações, coletar as informações junto às unidades setoriais e tinha também a vivenciado. Eu queria fazer só os 5 primeiros municípios, que foram criados, quem coordenou e elaborou esse orçamento, eu participei, né? Fui eu, né? Eu com a equipe, né? Que ninguém faz sucesso sozinho, né? Tem que ter alguém que... Você também esteve em Rolim de Moura, você passou um tempo em Rolim de Moura? Eu passei em Rolim de Moura, elaborei o primeiro orçamento em Rolim de Moura, Vilhena, Jaru, Espigão do Oeste, Ouro Preto, Ariquemes, e Vilhena, Colorado. Agora, vamos falar aqui um pouco até de futuro, né? Porque você é uma pessoa que é notável, não apenas por você mesmo, mas você tem os filhos que têm muito sucesso. Né? Quer dizer, quantos filhos mesmo tem? Você tem 4. Olha, né? Registrados. eu tenho 5 filhos. Tem 5 filhos. Tenho 5 filhos e me orgulho deles, que eu me esforcei muito para manter meus filhos, né? E eles corresponderam, né? Mas eu tenho um filho... Você tem uma filha que é médica? Médica. E um que é bioquímico, que é da Polícia Civil, da Polícia Técnica. Tem uma advogada que é auditora do Tribunal de Contas e tem uma advogada que é da Polícia Civil lá em Rolim de Moura. Na verdade, eu até vou lembrar, né? Vou lembrar isso, que foi eu acho que até levou você agora a se aposentar, né? Você teve um problema de um AVC, né? No final do ano passado. Mas assim mesmo se recuperou rápido, né? Porque você é resistente, é um cearense resistente. Olha, é verdade, Silvio. Eu não tinha assim, histórico de cardíaco, né? Eu não tinha. E eu tinha acabado de almoçar com meus filhos, aí eu senti muita dor, né? No peito, no lado esquerdo. E a minha sorte que minha filha estava aqui, mora em Fortaleza, estava aqui, tem a minha nora que é médica também. E eu perguntei, eu até brinquei, me dá uma Coca-Cola aí. Por coincidência, foi o único que não bebeu, foi os evangélicos, meus filhos, alguns, e eu que não estava bebendo, porque eu estava dirigindo o carro. Eu disse, me dá uma Coca-Cola que eu acho que eu estou com problema de gases. Né? Aí minha filha olhou, o que você está sentindo? Eu disse, você está infartando. Eu disse, não estou infartando, não tem problema no coração não. Né?
E ele disse, não, já me levaram, né? E peguei 3 estentes, né? 4 artérias comprometidas praticamente. Fiquei 7 dias no UTI. A sorte nossa é que você está aqui, feliz e contente, né? E não é só isso, né? Você, na verdade, nós estamos aqui, depois que você se aposentou, você recebeu aí uma série de homenagens. Eu vi você ser homenageado pelo MP, homenageado pelo conselho, né? o departamento acadêmico da Uni, e ultimamente eu soube que você vai ter uma menção honrosa do consumo, né? Antes disso, foi 2 anos, o ano passado, pela segunda vez, o Conselho de Economia, né, ele me concedeu uma homenagem como economista do ano no setor público, pela segunda vez. E no Ministério Público, o nosso procurador-geral, ele me concedeu uma placa, né, de servidor, vamos dizer assim, não sei se é padrão, não sei o que é, né, mas me concedeu uma placa lá no Ministério Público, como servidor do ano lá. E eu fiquei muito grato. E do Departamento de Economia também, emérito, professor emérito. E ontem eu recebi uma mensagem dizendo que o Conselho Superior da Uni está me dando uma placa como economia, como professor e alguém que contribuiu para esse estado. E ainda está contribuindo. Eu me aposentei da Uni, mas ainda estou atuando no Ministério Público, pretendo me aposentar a partir de janeiro ou fevereiro do próximo ano. Você, na verdade, está há quantos anos no Ministério Público? Eu estou 20 anos. 20 anos. Eu fui, na verdade, até engraçado, que o ex-procurador-geral, o doutor Zé Carlos Vitac, eu estava na Secretaria de Saúde como coordenador de planejamento, ele me ligou e disse, Neves, eu quero que você venha acompanhar e controlar as contas do MP. Eu disse, nem esperava que dali, porque eu já estava lá na saúde, lá como coordenador. Eu fui, ele jogou aberto comigo, ele disse o seguinte, ó, no dia que eu sair, você sai também. Aí tá tudo bem. Aí quando terminou a gestão dele, foram 2 anos, o doutor Abidiel disse, é o seguinte, muito obrigado, tchau, disse, não, você vai ficar comigo aqui. E ele até brincou comigo, que eu gostei de você, você é franco, você é leal, é uma pessoa responsável. Aí foi passando de procurador para procurador, até agora completou 20 anos. Muito bem. Ministério Público. Sorte deles que tiveram você, né? Corajoso, né? Corajoso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Neves, você é uma pessoa que é muito ligada a essas coisas técnicas, etc. Mas você também tem seu lado cultural. Eu sei que você gosta muito de música, o pessoal nem pode pensar assim, ele é muito sisudo, é isso tudo, mas você é um cara musical. Que tipo de música você gosta? Olha, eu gosto de música romântica. Na realidade, eu digo assim, eu sou eclético, gosto assim de MPB, gosto, né? E quando eu estou sem sono, eu gosto de música clássica, né? Eu gosto de música clássica. E livros? Que livros você lê? Eu gosto de prosa. De prosa, eu gosto de prosa, né? E poesia, eu lia muito o Carlos Drummond de Andrade e ultimamente estou lendo um rapaz chamado Silvio Persílio. Olha, isso é brincadeira. Esse cara está querendo me zoar. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são os seus planos de futuro? O que é que você pretende fazer? Bom, às vezes eu me sinto um pouco míope nisso aí, porque a aposentadoria é um negócio muito sério. Até mesmo assim, com meu comportamento, eu sou um pouco agitado, e a aposentadoria eu vejo assim como um negócio assim que, sei lá,
uma paz, sabe? É difícil você ficar sem fazer nada. É difícil, mas eu acho que você não vai ficar. Não sei. Eu estou pensando assim, se houver um convite da consultoria, pela minha vivência, minha experiência de muitos anos, né, nessa área do setor público, porque eu trabalhei em banco no estado do Ceará, mas foi uma vivência de poucos anos, no máximo 3 anos de banco, e a iniciativa privada eu não tenho experiência. Toda a minha vivência foi no setor público, então é mais voltado à questão do setor público. Ô Neves, a sua trajetória no serviço público de Rondônia é muito rica, né? Então, além de ter ocupado o cargo de coordenador, trabalhado com orçamento, participado inclusive da construção dos novos municípios, eu te pergunto, qual foram os cargos mais importantes que você ocupou? Sim, às vezes eu me pergunto assim, cargo, historicamente no Brasil, é questão de indicação política. E no meu caso não foi político, sabe? Eu acho que pela minha humildade e meu conhecimento, eu fui secretário 3 vezes adjunto, né? E como titular, planejamento e orçamento. Você foi titular do planejamento, mas você foi adjunto do próprio planejamento e de quem mais? Educação e finanças. Isso ainda já era Estado, né? Sim, a primeira vez foi no governo do Gerando Santana e depois no Ralph. Você foi secretário de planejamento no governo do Ralph? No Ralph, sim, no governo do Ralph. E Neves, eu sei que você tem um livro oculto aí, você ainda vai publicar seu livro? Sim, eu tenho 2 livros, um é técnico e o outro assim, é um pouco versátil, né? E eu tenho que submeter a crítica, porque é uma coisa que você pensa, que você escreve, tem que ouvir o que é que a pessoa, alguém que de fora ver como é que está. Mas tem que ter a crítica literária, sabe? Tem que ter. Neves, você escreve bem, eu vejo as coisas que você escreve e eu acho que você tem que publicar, né? Na realidade mas eu vou submeter a crítica, que é bom. Não é crítica. Agora com inteligência artificial, né? Não sei se vale a pena esculhambar meu livro, né? Não. Inteligência artificial, eu ainda acho que é uma coisa... Boa. É muito boa, mas é muito complicada do seu ponto de vista de coisa, porque deixa de ser genuíno, né? Não transmite o que a gente quer. Deixa de ser genuíno. Começa a ser uma coisa fabricada, né? Olha, eu devo dizer que eu fico muito feliz em ter feito essa entrevista com você. Eu talvez não tenha extraído para as pessoas tudo aquilo que você, toda a sua capacidade. Eu respeito muito essa capacidade técnica. Eu queria dar um pouco da sua trajetória para isso. E agora eu só posso agradecer e pedir para você falar para a gente o que é que você deseja falar. Não, o que eu desejo é primeiro agradecer gente de opinião, né, que tem a gentileza de acolher a gente, eu e você aqui, né, nesse ambiente, e é uma oportunidade de levar a público o que é que eu penso, o que é que eu fiz, o que é que eu penso assim, como pessoa e como profissional. Então, muito obrigado. Obrigado também. Grato.